Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Pílulas do Agronegócio, com José Luiz Tejon. A situação da oferta do trigo no mundo continua complicada. Notícias recebidas hoje mostram que a Rússia vai plantar 1,5 milhão a menos de hectares. O problema dos estoques que estão lá na Ucrânia e esse leste europeu, Rússia, Ucrânia, são os maiores exportadores hoje de trigo do mundo. Então temos aí, por um lado, um drama da insegurança alimentar e, por outro, uma grande oportunidade. Uma oportunidade de revivermos no Brasil um clima favorável pró-trigo, inclusive para as culturas de inverno. As culturas de inverno no Brasil ficaram muito na hibernação. É hora de revermos as culturas de inverno, o trigo, não só para a alimentação humana, mas também o trigo forrageiro, fundamental para toda a agropecuária que temos em aves, ovos, suínos, pescados e o leite. Portanto, de olho no trigo, um ótimo momento e é muito estratégico também. Até a próxima! Fique por dentro do mercado futuro com Antônio Reche. Olá, o governo federal deixa claro que a sua prioridade é atender preferencialmente com o crédito rural os pequenos e médios agricultores, sem deixar de fora os grandes. Mas acredita que, além do dinheiro oficial, esses, os grandes, têm condições de negociar taxas aceitáveis junto às instituições financeiras. Por isso, criou uma série de títulos para incentivar o investimento privado no agronegócio, letras de crédito rural, LCA, e certificado de recebíveis do agronegócio, CRA, só para citar 2 exemplos. E começa a obter bons resultados. Muitos de nós investimos em LCA, portanto estamos financiando o agro. No caso desse papel, o atrativo é que não há cobrança de imposto de renda sobre os rendimentos. Um exemplo recente que merece destaque foi a operação preparada pelo frigorífico Marfrig, um dos maiores do país. Ele emitirá entre 1 bilhão e 1 bilhão e 200 milhões de reais em certificado de recebíveis do agronegócio, com vencimento em outubro de 2029 e outubro de 2032. Ainda não foi definida a remuneração, mas poderá ser a taxa Selic ou outro indicador qualquer. Esse dinheiro será usado para a compra de gado, o principal insumo dessa indústria. Portanto, é um investimento de capital privado para financiar a pecuária de corte. Hoje, inicialmente, ao invés de apresentar a minha convidada, eu vou falar um pouco a respeito de sorgo, porque esse vai ser o objeto do nosso assunto de hoje. O sorgo é o 5º cereal mais importante do mundo, superado apenas por trigo, arroz, milho e cevada. Ele é cultivado em muitas áreas e situações ambientais muito secas e também muito quentes, onde a produtividade de outros cereais é antieconômica. Por exemplo, às vezes, dependendo da janela, é preferível plantar sorgo do que plantar milho. O sorgo foi domesticado para consumo humano e animal, pasmem, na África, entre 3 e 5 mil anos atrás, e posteriormente foi difundido para a Índia e para a China. Atualmente, mais de 35% é cultivado diretamente para consumo humano e o restante é usado principalmente na alimentação animal. Para se ter uma ideia, Rio Verde é o maior produtor nacional de sorgo e
é o maior produtor estadual, porque Goiás se destaca na produção desse cereal. A minha entrevistada de hoje é Maíra Martins Lima, que é engenheira de alimentos, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em ciência e tecnologia de alimentos. E o tema da nossa entrevista será o uso do sorgo na alimentação humana. Maíra, com todo esse currículo, com tudo isso, eu achei que ia encontrar uma senhora e eu encontro uma jovem como você. Tudo bem? Prazer receber você aqui. É uma alegria conversar com você hoje, Divino. Pois é, e quando eu fiquei sabendo que você trabalhava com sorgo na alimentação humana, isso me remeteu aos meus tempos de colégio agrícola. Eu me lembro que em 1984, a nossa alimentação, a comida lá no colégio agrícola, acabou no mês de outubro. E o que tinha plantado ali era feijão guandu. E nós comemos feijão guandu durante muitos dias. Chegou um ponto que ninguém aguentava mais ver o tal do feijão guandu. Aquilo ficou guardado na memória e o sorgo me trouxe essa lembrança. E nem pensaram no sorgo, hein? Pois é, não, ninguém pensou em sorgo, mas o que tinha era feijão guandu. Por que a gente tem essas restrições com determinados alimentos, como sorgo, como guandu, e que são coisas nutritivas e boas para a saúde humana? Então, é basicamente cultural, né? A gente não tem o hábito, né? Não foi ensinado que aquilo é bom para a alimentação humana. E o sorgo, né? Que a maioria, grande parte da produção é toda voltada para alimentação animal. E quando a gente começa a estudar e ver o tanto de benefício que tem, né, num cereal, a gente fica um pouco espantado. É engraçado que quando a gente fala esse tanto de benefício, as pessoas falam assim, gente, mas é um cereal, né? Cereal tem uma fama um pouco ruim porque é rico em amido, né? Apesar da base da alimentação humana sempre ser amido, né? O arroz, a batata, o trigo, né? O sorgo, ele se destaca dentre todos os cereais em relação à composição nutricional dele. E é interessante que parece-me que o maior consumo do sorgo na alimentação humana é na África, justamente um continente que tem problemas problemas hídricos, né, graves, e que tem muito problema de falta de alimento também. Nos países ricos, parece que não existe uma tradição do uso do sorgo na alimentação humana, né? Não, na África o sorgo é usado como uma alimentação comum entre eles, né? Para produzir massa, para produzir pães, né? Mingau, né? Como todo cereal, ele fornece, né? É possível de fazer mingau com ele, então na África é muito comum. E eu vou ficar te devendo, né, algum alimento com sorgo, para você ver quão saboroso é esse grão, né? É engraçado. Eu vou querer experimentar. Quando você tiver, não esquece de entrar em contato comigo, não. Eu vou ter que fazer, viu? Teve a última Tecnoshow antes da pandemia, eu levei uns produtos de sorgo, biscoitos, pipoca. Sabia que dá para fazer pipoca de sorgo? Eu nem imaginava isso. A gente consegue estourar a pipoca de sorgo. E aí eu levei alguns produtos e, pasme, a maioria das pessoas que passava pelo stand não sabia nem que o sorgo era comestível. Doutora Maíra, eu vou fazer um intervalo agora e nós voltamos rapidinho. Hoje estamos falando a respeito do uso do sorgo na alimentação humana e eu estou conversando com a doutora Maíra Martins Lima, que é professora do Instituto Federal Goiano, campus de Rio Verde. Como é que começou essa sua, eu não sei se eu posso chamar isso de paixão, porque você me falou que nas suas 3 defesas você utilizou o sorgo, no mestrado, doutorado e no pós-doc, foi isso? Não, quando eu comecei a orientar aqui no mestrado, a gente tem um mestrado profissional em tecnologia de alimentos aqui no Instituto Federal Goiano. E as minhas primeiras orientações de mestrado foram utilizando o sorgo para o desenvolvimento de algum alimento para fim especial. Na verdade, todos sem glúten, né?
E eu comecei a estudar, porque eu gosto muito dessa área de enriquecimento das coisas, né? Aproveitamento de subproduto, porque eu acho que a indústria de alimentos é uma indústria muito rica, né? O que você chama de subproduto? O que não é o produto principal. Por exemplo? Por exemplo, na indústria de tomate, a polpa é o produto principal. O subproduto vai ser a semente, a casca, né? Então, é um subproduto da indústria de tomate, por exemplo. Então, toda indústria de alimentos eu tenho um subproduto e tem também o que realmente não vai poder ser aproveitado. Então, hoje, né, dentro da indústria, a gente quer aproveitar o máximo possível. Né? Porque quando é descarte, ou quando é uma coisa que vai, sei lá, é palha, que vai para alimentação de fornos, o valor agregado é baixo, né? Mas existem muitos subprodutos que, inclusive, a indústria descobriu que, às vezes, algum subproduto tem, às vezes, mais propriedades nutricionais do que o próprio produto principal, né? Então, a indústria vai mudando. Deixa eu ver se eu entendi. Era muito comum, lá nos meus áureos tempos de colégio agrícola também, plantava horta, e a gente fazia salada da folha da beterraba. E era uma delícia. Isso é um subproduto? É um subproduto. A folha das brássicas, né? Por exemplo, da couve-flor, do brócolis, isso, né? São produtos riquíssimos nutricionalmente. A folha da cenoura... da cenoura eu não sabia. Que a gente joga fora, né? Isso, que a gente joga fora. Mas dentro da indústria, mesmo da agroindústria, a gente tem muitos subprodutos, né? E, na verdade, eu sempre gostei de enriquecer as coisas. Quando a gente resolveu fazer alimentos para fins especiais voltados para os celíacos, né, que são pessoas que precisam de alimentos sem o glúten, né, que é presente na farinha de trigo, a gente sabe que os produtos sem glúten, no geral, eles são pobres nutricionalmente, né? Que eles usam muitos... É rico em amido, né? E pouco cheio de fibra ou de vitaminas, minerais. Então, a ideia inicial sempre foi enriquecer esses produtos, né? Enriquecer essas farinhas para a elaboração desses produtos. E aí, foi que a gente, estudando... o que seria isso, o que a gente tem na região que a gente pode enriquecer. E aí surgiu a ideia do sorgo, e quando eu comecei a estudar, que vi tudo aquilo, eu achei maravilhoso. E continuo apaixonada, assim, é uma paixão. O sorgo realmente é uma paixão, porque eu acho que ele é muito subaproveitado. Eu não estou falando mal dos animais, né? Mas eu acho que eles estão comendo... Você não está querendo tirar alimento de animal. Você não está querendo tirar alimento de animal nenhum, é isso, tirar, né? O sorgo da boca de nenhum animalzinho, mas eu acho que nós estamos sendo muito pouco criativos ao não inserir o sorgo na nossa alimentação. De que maneira as pessoas poderiam utilizar esse sorgo no dia a dia? Você citou o exemplo aí de fazer a pipoca, de fazer biscoito. Como é que pode começar a inserir isso? Alguém está nos ouvindo agora pensando assim, eu nunca pensei em comer sorgo e eu vou tentar comer. O que ele deve fazer? Ele parte de onde? Então, primeiro na transformação do grão em farinha, né? Então, na moagem desse sorgo. Aqui a gente usa moinhos, né? Mas se a gente tiver um processador bem potente ou um liquidificador bem potente, a gente consegue extrair, de certa forma, esse produto. E o mais interessante, Divino, é que eu costumo dizer que além da quantidade de fitoquímicos que tem no sorgo, nós fizemos muitos testes com grão íntegro, né? Com grão integral. Então, são... Peraí, vamos traduzir essa palavra fitoquímicos para as pessoas entenderem. Então, fitoquímicos, os compostos fenólicos que a gente tem muito no sorgo, eles só são falados basicamente em frutas, né? O fitoquímico da uva, quem nunca ouviu falar, né? Que a uva é cheia de fitoquímico, que isso eu já ouvi. Faz bem para o coração, né?
Então, e é verdade. Então, quando a gente fala desses fitoquímicos ou desses compostos fenólicos, que são basicamente que eles trazem, eles estão relacionados a aspectos assim, ó, é antioxidante, é anticarcinogênico, já ouviu falar? Sim, bastante. Cardioprotetor, então ele protege o coração. Então a uva a gente fala muito, né? O vinho a gente fala muito. Então, tudo anti, né? Anti tudo que é ruim. Então, os compostos fenólicos estão associados a essas características, né? Principalmente do ser antioxidante. E aí a gente fala muito em frutas, basicamente, né? A gente nunca vai pensar que um cereal, assim, que as pessoas nem olham para inserir ele na alimentação humana, ele é tão rico em compostos fenólicos. E pasmem, é muito interessante porque, assim, um grande problema, né, na alimentação animal, quando a gente usa sorgo, são os taninos. O que são esses taninos? As pessoas falam... Esses taninos também fazem parte desses compostos fenólicos. São exemplos... Mas eles são bons ou ruins? Para os animais, ele não é bom. E eu vou explicar por quê. Porque as pessoas falam assim, mas o tanino do sorgo, ele é um antinutricional. O que é um antinutricional? A gente escuta muito falar aqui. O que é um antinutricional? Significa que ele complexa com alguns nutrientes e não deixa a gente absorver esses nutrientes. No caso dos taninos do sorgo, ele complexa proteínas, basicamente. Então, é como se ele grudasse nas proteínas e não deixa o animal digerir essas proteínas. Então, a grosso modo, o que acontece? Os animais não ganham peso, né? Porque a proteína que ele está comendo não é aproveitada. Isso é mais comum nos monogástricos, né? Ave, suíno, né? Eles têm mais problema com o sorgo do que os ruminantes, por exemplo, os bois, vacas, porque no processo da ruminação, né, eu consigo diminuir esse fator antinutricional. Então, aí, na alimentação animal, tem esse problema dos taninos. Então, assim, aqui, inclusive, tem muito estudo já se produz muito sorgo sem o tanino, né, para poder não ter esse problema. Certo. Mas, quando a gente fala de alimentação humana, isso não é um problema. Ah, não? Né? Não é um problema, porque a gente pode olhar de duas formas. Primeiro, que nós seres humanos, a gente tem a escolha né, dos alimentos que a gente ingere. A gente pode escolher os alimentos. Certo. Os animais não, eles só comem aquela ração que é formulada, né, na quantidade exata e tal, para aquela necessidade. Nós não. Então, por mais que os taninos, eles complexem essas proteínas, ou seja, eu me alimento desse sorgo e as proteínas não vão ser aproveitadas pelo meu organismo, eu vou me alimentar de outras proteínas, eu não como só aquilo, né? Então, acaba que esse balanço, esse equilíbrio, eu consigo de uma outra forma. E pensando de um outro lado, o que acontece? Os taninos, justamente por eles se ligarem às proteínas e não deixarem mais elas disponíveis para o nosso organismo aproveitar, o que acontece? Ele é muito pensado para obesos. Porque já que eu não aproveito a minha... não obesos, né? Ou dietas de diminuição de peso, alguma coisa assim. Porque já que ele não o tanino não deixa eu aproveitar a proteína, então também numa dieta ele vai ser vantagem. Entendi. Percebe? Entendi. Porque aí ele não é que ele vai... Pense, ele não vai resolver o problema da obesidade, mas ele vai ajudar. Entendi. Né? Então isso é muito interessante. Doutora Maíra, eu vou fazer um intervalo agora e nós voltamos rapidinho. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado.
Hoje estamos falando a respeito do uso do sorgo na alimentação humana e eu estou conversando com a doutora Maíra Martins Lima, que é professora do Instituto Federal Goiano, campus de Rio Verde, é engenheira de alimentos com mestrado, doutorado, pós-doutorado, está fazendo nutrição, ou seja, é uma grande estudiosa. Então, e por que pensaram no uso do sorgo mais para a ração animal do que para a alimentação humana, já que para o animal ele traz esse problema? Então, primeiro que é cultural, né? Então, assim, os africanos utilizam bem melhor, né? Ou de uma forma bem maravilhosa o sorgo. A gente culturalmente não tem essa ideia ainda. Mas, para alimentação animal, primeiro que ele é o melhor parceiro sequencial ali da soja, né? Então, onde tem soja, tem sorgo. E ele é de baixo investimento, assim, ele é mais barato, o cultivo é mais barato. Como você mesmo falou no início, ele aguenta estresse hídrico, né, falta de chuva, falta de umidade, de uma forma muito melhor do que qualquer outra cultura. E também em relação à qualidade de solo, ele é uma cultura que não tem grandes exigências. Então, ele é uma alternativa muito interessante para a alimentação animal, tanto em relação para os pecuaristas, quanto para a agroindústria de ração. Então, ele acaba sendo uma alternativa muito interessante, tanto pensando na qualidade, porque ele tem uma qualidade alta, né, quanto no valor, né, de plantio e tudo. Você falou muito do tal do glúten. A gente ouve falar demais nesse glúten e geralmente quando ouve falar do glúten isso está associado ao trigo. O que é esse glúten? Por que ele faz mal e quais são esses males? Que consequências são essas? Vamos lá. O glúten é um complexo proteico. Então, são proteínas que formam uma rede. Então, a gente fala rede de glúten. O principal cereal, ele está na cevada, depois o principal cereal que tem glúten é o trigo. Por que é o principal cereal? Porque a forma que o glúten está estruturado no trigo, ele é perfeito para o uso em panificação. E qual que é o objetivo do glúten? Essa rede proteica que eu falei, ela é responsável por reter o gás da fermentação. Então, eu faço lá o pão, coloco o fermento, certo? E o fermento vai fermentar e produzir, na fermentação produz gás carbônico, que é o gás que vai deixar a massa, né, bonitona lá. O glúten é responsável por reter essa massa, esse gás carbônico dentro da massa, certo? Certo. Então, por isso que eu tenho pães bonitões. Aí, vamos lá. Começou com algumas... É que assim, na área de alimentos, Divino, vamos assim, falar cá entre nós. Como todo mundo se alimenta, né? Todo mundo tem uma relação muito íntima com o alimento. Então, é uma área que sai muitas fake news, assim, e as pessoas tomam isso como uma religião. Quer dizer que fake news não é só na política, não. Tem na área da alimentação também. Não. Você lembra na época que o ovo fazia super mal? Nossa, ninguém podia comer ovo que o colesterol estourava. Exatamente. Hoje, ninguém fala mais, né? Hoje todo mundo tem que comer ovo, tem que comer bacon com ovo porque é saudável. Exato. Ninguém podia comer banha de porco porque morria de colesterol. Hoje não pode... E agora é maravilhoso. Não pode ser o óleo mais, tem que ser a banha de porco. Exatamente. A área de alimentos é assim. E o glúten tá aí, nessa onda, surfando essa onda. Mas o que acontece? O glúten só é prejudicial e a gente precisa muito difundir essa verdade, né? O glúten só faz mal para quem tem problema com glúten. Ele não faz mal para pessoas saudáveis. Então, principalmente para os celíacos, mas também não só para os celíacos. Tem pessoas que não têm a doença celíaca e realmente têm uma indisposição, né? Com consumo. Que mal que é esse? É o quê? É retenção de gases? O que é? É intestinal, né? O problema é sempre intestinal. Quando a gente fala dos celíacos, são consequências sérias, certo? Então, não pode realmente nem traço desse glúten. Claro que tem níveis, mas eu conheço celíacos estritos, assim, que realmente não podia. Então, tem fundo, inclusive, imunológico. Certo.
tá? Mas quando você tem só uma indisposição, né? Realmente você come um prato de macarrão, e aí vamos esquecer da quantidade, né? Porque também as pessoas falam, nossa, eu comi um prato de macarrão e tô passando mal. Mas não foi o glúten, né? É porque comeu muito mesmo. Provavelmente foi a quantidade, porque comeu muito. Ou então falar, eu comi pizza e passei mal, eu comi, né? Porque o glúten, vamos cá entre nós, ele tá em umas coisas boas, né? Ele tá na cerveja, tá na pizza, tá nos pães, né? Na coxinha. Então, acaba que qualquer coisa que eu exagerar nesse sentido, eu posso culpar alguém, né? Então, eu posso culpar o glúten. Mas ele só faz mal para pessoas específicas. E esse mal, normalmente, é gases, estufamento, né, desconforto mesmo, estomacal e intestinal. Então, só faz mal para esse tipo de pessoa. Porém, o mercado para pessoas que realmente precisam retirar o glúten da alimentação ainda está engatinhando, né? E os produtos, até poucos anos atrás, 5 anos atrás, eram produtos muito, muito pobres nutricionalmente, porque eu tirei o trigo, né? Mas eu coloquei farinha de arroz, fécula de mandioca, fécula de batata, e são produtos que a quantidade de proteína ainda é menor do que na farinha de trigo, né? Então, é um mercado que precisa mesmo de bons produtos, né? Porque as pessoas merecem bons produtos com qualquer deficiência que ela tenha, né? Assim, de alimentação. Mas precisa de comer coisas gostosas, né? Jeito. Coisas que tenham uma aparência bonita. Dá para fazer pão de sorgo? Olha, dá, com certeza. Agora, o sorgo, por a gente ter trabalhado com o grão integral, ele vai funcionar meio que nem a própria farinha de trigo integral, né? Se eu faço um pão só com farinha de trigo integral, ele vai ficar um pão mais pesado, né? Mais denso. E nos nossos experimentos, a gente substituiu até 35%, se não me engano, de sorgo, de farinha de trigo por farinha de sorgo, e a sensorial, né, a parte legal de desenvolver um produto, que é a parte de provar, foi bem legal, foi bem aprovado. Ficou bem, bem saboroso. Mesmo usando grão integral, né? Porque as pessoas também têm um certo preconceito, né, de conceituar uma coisa assim, a integral é ruim. Então, assim, depende da quantidade, depende da sua relação com esse produto integral, né, que é feito do grão inteiro. Mas eu consegui fazer biscoitos, por exemplo, de 100% farinha de sorgo, e ficou maravilhoso, bem saboroso. Maíra, eu adorei conversar com você, adorei ficar sabendo a respeito do sorgo. Você está me devendo algum alimento à base de sorgo para experimentar. Pode deixar. Muito obrigado, e não some de mim não, viu? Estou à disposição, sempre que precisar. Um abraço. Grande abraço. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.